Oi, eu sou o sobrevivente e definitivamente eu não queria gravar esse vídeo. Eu já gravei sobre muitos temas pesados aqui no canal, eu já fui desmonetizado dezenas de vezes, eu já tô até acostumado com isso. Mas em particular, eu não queria gravar esse vídeo aqui. Eu tô gravando porque muita gente me pediu nos comentários e porque gente próxima a mim no Discord, membros mais próximos, me pediram pra falar sobre isso. Principalmente a galera no direct. Só que eu sou fraco, essa é a palavra correta, quando se trata de crimes envolvendo animais. Eu me apego demais a eles e é difícil manter o profissionalismo quando esse é o tema do vídeo. É o meu limite, sabe? Então é um assunto que eu tenho que me concentrar para não ficar triste demais ou exigir vingança ao invés de justiça. Então eu peço desculpas antecipadamente se o meu humor não tá muito legal nesse vídeo, se esse não é o melhor vídeo do mundo. Eu deixo claro que muita coisa nesse caso tá incerto ainda, então as informações ainda vão ser atualizadas por investigações e por outros meios com o tempo. Então veja esse vídeo baseado na data em que ele tá saindo. Eu tô gravando ele dia 28, por exemplo, de janeiro. Mas eu concordo com os comentários que eu recebi, não é um assunto que dá pra ignorar. E dito isso, vamos pro vídeo. Você soube do ato criminoso e monstruoso que aconteceu envolvendo Orelha? O Orelha era um cachorro que vivia na Praia Brava, em Florianópolis, e ele era cuidado por várias pessoas da região. Ele tinha mais ou menos 10 anos, já era um senhorzinho idoso, e era conhecido por ser muito dócil, muito alegre e muito carinhoso com todo mundo. Cara, todo mundo em Praia Brava conhecia o Orelha. Os moradores de lá, os turistas, os comerciantes, os pescadores, todo mundo. Ele vivia solto, mas não era exatamente um animal abandonado, porque a comunidade dava comida pra ele, levava ele ao veterinário, cuidava da saúde dele e o carinha tinha até casinhas espalhadas pela cidade para ele poder descansar, essas casinhas feitas pra ele e pra outros animais de rua também. O Orelha era realmente amado pela galera da região. Ele tinha esse nome por conta das orelhas grandes e muitas vezes caídas dele, algo que segundo os moradores deixavam ele ainda mais fofinho e eu concordo com isso. Por muitos anos o Orelha fez parte da rotina de Praia Brava e virou quase um símbolo do lugar. As pessoas falam que ele gostava de atenção, que abanava o rabo, que deitava no chão pra ganhar carinho, que era um amorzinho de pessoa. E de pessoa não, de cachorro, né? E que ele nunca foi agressivo com ninguém. Que o Orelha era um anjo, na verdade. Um amor com todo mundo, uma alma pura. Como praticamente todo doguinho é. O Orelha convivia bem com outros cachorros também, e ele era acompanhado por uma veterinária que já conhecia ele há bastante tempo. Mas algo terrível aconteceu nessa história. Inicialmente, o Orelha sumiu no começo do mês e deixou uma galera bem preocupada com isso. No dia 15 de janeiro, uma moradora encontrou o Orelha caído no chão durante uma caminhada. Ele estava muito machucado e mostrando um sofrimento impossível de descrever com palavras. Então, o Orelha foi levado às pressas para uma clínica veterinária, só que os ferimentos eram tão graves que, infelizmente, os veterinários não conseguiam fazer nada. O resultado você já imagina, né? Para acabar com o sofrimento dele, os veterinários tomaram a decisão de aplicar a eutanásia, ou seja, sacrificaram o Orelha. Sacrificaram para que ele não continuasse mais sentindo dor, sacrificaram para que ele não continuasse mais sofrendo. E foi um ato de bondade a julgar pelo estado dele. A gente vai comentar ainda no decorrer do vídeo, mas ele estava realmente num estado de saúde deplorável. Mas e se eu te falar que esse caso é ainda pior e mais nojento do que você está imaginando? Bora falar sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo e se você fizer isso como de costume, eu vou curtir o seu comentário. Sobrevivente, o que é que aconteceu, cara, para precisarem sacrificar o Orelha, cara? Me diz o que foi que aconteceu com ele, por que ele sumiu, o que foi que aconteceu? Bom, um grupo de adolescentes se reuniu. Pegaram o Orelha e levaram ele para uma área de mato, uma área mais escondida, longe dos olhares das pessoas. Como o Orelha sempre foi bem tratado por todo mundo, como todo mundo adorava o Orelha, e ele adorava atenção, adorava carinho e tudo, ele foi sem resistência nenhuma. Coitado, nem imaginava o que ia acontecer com ele. Assim que não haviam possíveis testemunhas, esse grupo de adolescentes acertou várias vezes a cabeça do Orelha com pedaços de pau e com o que mais encontrassem no local. Foi uma verdadeira sessão de tortura. Ele teve várias fraturas em partes diferentes do crânio, e um dos detalhes mais doentios é que, de acordo com o que dizem algumas reportagens, é que cravaram um prego na cabeça do cachorro, possivelmente numa brincadeira de tentar chegar até o cérebro dele. Porém, não se tem confirmação se isso aconteceu durante ou depois das pauladas, mas contribuiu para a hemorragia cerebral
e para os danos irreversíveis que o cachorro estava sofrendo. Outras versões dizem, e essas versões já não me passaram tanta segurança no sentido de veracidade, mas outras versões dizem que também tentaram enfiar, você sabe aonde, no cachorro. Tentaram agredir ele de outra forma também, além das pauladas. Além do crânio, o cãozinho teve quebrado a mandíbula, várias partes do rosto, ele sofreu com hemorragia diretamente no cérebro e teve danos irreversíveis. Uma veterinária explicou o que houve com ele e disse que ele não foi a única vítima nessa situação. Disse que o que aconteceu envolveu até mesmo outros cachorros. Preciso falar do caso Orelha como veterinária. Um animal foi espancado, não até a morte, ele foi espancado para deixar ele agonizando. Ele foi encontrado de manhã, foi levado para o veterinário, ele ainda com vida, mas com a cabeça toda arrebentada. Fratura de mandíbula, traumatismo craniano. Onde o veterinário foi bem sincero e disse que realmente não teria nada para se fazer, porque ele estava em sofrimento. Outro cão, também pelos mesmos criminosos, o nome dele é Murruga, tentaram afogar ele e ele sobreviveu. O outro cão, Caramelo, está com corte no pescoço, também sobreviveu. Esse caso não pode ficar impune. Como veterinária da Confederação Brasileira de Proteção Animal, não pode ficar impune. Outra coisa importante para ser dita: teoria do elo, teoria do link. Menores que fazem esse tipo de atrocidade, os psicopatas começam com animais. Menores que fazem com animais, quando ficarem mais velhos, vão fazer com seres humanos. Corrijam, justiça, corrija imediatamente, no rigor da lei, esses menores infratores, criminosos. É assim que eles têm que ser tratados. Pessoas, mesmo que menores de idade, que matam o animal na paulada, tentam enforcar o outro e afogar um outro. Eles têm que ser punidos e ponto final. Não tem conversa. O pior é que já tá sendo difícil gravar esse vídeo, e aí esse vídeo que a gente tá assistindo aqui dela tem uma musiquinha de fundo triste pra caramba, e com certeza o editor vai tirar por conta de direitos autorais, mas enfim, a música não ajuda a prosseguir aqui, mas vamos lá, né? Caramba, sobrevivente, e quem foram os monstros que fizeram isso? Quem foram os adolescentes que fizeram isso? Bom, foram 3, 4 ou 5 adolescentes, depende da fonte da notícia. Algumas fontes dizem que eles estavam acompanhados dos pais, outras dizem que não. Mas os nomes que mais se repetem são 3. Matheus Silva Ferreira, Igor Zampieri e Evandro Boabardi. Mas existem outros possíveis nomes envolvidos, como Pedro Kowalski e Enzo Sampieri. Teve muita confusão também com o sobrenome. Outros falavam que era Sampierre, outros Zampieri, enfim. Isso porque muitos usuários foram atrás de informações, não necessariamente a polícia, por conta da comoção que esse caso todo teve. Nas redes sociais, devido a tanta atenção que esse caso chamou, fizeram um doxing, ou seja, foram atrás de mais informações ainda sobre os adolescentes, sobre as famílias. Então expuseram fotos, endereços, imagens e outros dados pessoais, como as empresas familiares deles. É simplesmente impressionante e ao mesmo tempo tenebroso o poder que as pessoas têm na internet de procurar dados das outras. Algo que eu não vou mostrar aqui no canal, claro, não vou mostrar esses vazamentos nem nada. Você viu que eu inclusive tapei o rosto deles aqui, né? Dá pra ver só a silhueta deles, porque eles são menores de idade. E isso pode gerar complicações legais pra mim. Então, recomendações do meu advogado mesmo é que eu não exponha o rosto deles, nem mesmo os adultos da família deles. Mas não é como se isso não fosse fácil de encontrar em redes sociais, por exemplo. Eu só não vou expor aqui no vídeo mesmo. Aí, quando a gente trata das famílias deles, vem outro problema. Aqui entra um ponto bem complicado. Porque os monstros que supostamente fizeram isso são todos de famílias ricas e influentes da região de Praia Brava. São, inclusive, estudantes de colégios de elite. E as ações das famílias
dos adolescentes envolvidos no caso também chamaram muita atenção e aumentaram ainda mais a revolta das pessoas. Depois desse crime imundo, a polícia começou a investigar não só o que tinha acontecido com o cachorro, mas também atitudes de familiares dos jovens suspeitos. Durante a investigação, ficou claro que alguns adultos tentaram atrapalhar o andamento do caso, tentaram atrapalhar o andamento da justiça, principalmente tentando impedir que testemunhas ajudassem a polícia. 3 familiares dos adolescentes acabaram sendo indiciados. Eles são parentes próximos, como pais e um tio, e moram na mesma região onde o Orelha vivia. De acordo com a polícia, esses adultos teriam ameaçado outras pessoas, possíveis testemunhas, para tentar proteger os adolescentes e evitar que as informações importantes chegassem até a polícia. Um deles chegou a ameaçar uma testemunha com uma arma. Essa testemunha era um vigia, um vigilante de condomínio, que tinha imagens ou informações que poderiam ajudar na investigação. Esse vigilante passou a sofrer muita pressão. Por quê? Porque a família dos adolescentes, as famílias, são muito influentes na região. O cara foi ameaçado, conseguiram fazer o cara ser demitido e o vigia precisou se afastar da região por medo de perder a vida. Além desse vigilante, pelo menos outra pessoa também relatou ter sido intimidada para não falar sobre o caso. E você que está assistindo esse vídeo aqui, você que está ouvindo minha voz agora, você percebe a gravidade disso? O caso por si só já é terrível, mas agora uma série de famílias poderosas da região estão se juntando e impedindo que a polícia faça o trabalho dela. Por causa disso, a polícia, é claro, não ia ficar de mãos fechadas, não ia ficar de braços cruzados. Ela foi lá e fez um inquérito só para checar essas ameaças. Esse inquérito foi concluído no dia 26 de janeiro e foi enviado ao Ministério Público. Então, enquanto isso, a investigação principal sobre os maus-tratos contra o Orelha continua. Quem falou sobre isso foi o Edson Castro. O Papo do Cachorro Orelha é uma aula sobre como ter dinheiro no Brasil te coloca acima da lei. Os adolescentes um cachorro, o pai e o tio de um deles no caso, pegaram uma arma e ameaçaram o porteiro que filmou a parada. A síndica do prédio, amiga dos pais, afastou, uma palavra bonita para demitir o porteiro. O caso caiu nas mãos de uma juíza amiga da família e um dos jovens acusados foi mandado para a Disney para pensar no que ele fez. E se condenados, o máximo que vão pegar é serviço comunitário ou pagar cesta básica. E isso quando o caso for julgado depois de se passar por umas 40 instâncias. Justiça não existe para quem pode pagar. E sim, essa informação é nova, né? Não tinha dito ainda, mas o caso caiu nas mãos da juíza, que é amiga da família. A pessoa que vai julgar, ou que iria no caso, você vai entender por quê, que iria julgar o caso, é muito amiga da família dos monstros que supostamente fizeram isso. Porém, essa juíza pediu afastamento do caso por conta disso, porque uma hora ou outra iam descobrir que ela era amiga da família e ela não poderia julgar dessa forma. Só que o problema é que ela demorou para fazer isso. Agora a juíza do caso Orelha se declarou suspeita para julgar os assassinos, segundo o jornal Razão. Mas eu não tô entendendo, só agora que ela descobriu, depois... Detalhe, pelo que eu sei, esses dois não estão bem, a Luísa Mel quanto o Henrique, que é biólogo. Mas não tem nem como não concordar num caso desses. De tantos dias do crime que ela é amiga íntima da família de um deles? Só depois de toda a repercussão, será? Gente, eu sou inimigo da Luísa Mel apenas no mundo das ideias, tá? E ela tá trazendo uma informação aqui que é importante a gente repercutir. A juíza que estava cuidando do caso, até esse momento, era amiga íntima da família. E agora, depois do caso ter se espalhado e, sabe, ter ganhado repercussão nacional, é que ela decidiu se declarar suspeita e sair do caso. Isso é muito estranho. Olha, eu já falei em outros vídeos. Adolescente pode cometer crime, pode matar a velhinha, pode uma criança, não dá em nada. Sim, eu acho que é preciso rever as leis. Caramba, esse vídeo vai dar muito trabalho pro editor. Muitos termos relacionados e coisa parecida. Eu acho que crime hediondo não tem idade. Essa é a minha concepção. Claro que vai ter um monte de jurista que vai falar diferente, etc. Mas eu tô falando a minha opinião. E esse caso está dando repercussão a isso. Olha, a gente vai sempre aceitar a impunidade das pessoas, e ainda mais se forem ricas, porque é isso que passa. E na minha concepção, eu também acho que não vai dar em nada. Porque no Brasil é assim. Você tem dinheiro, nada acontece com você. Agora, é preciso dar repercussão ao caso. E é muito estranho o que tem acontecido. É muito estranho o que está acontecendo em todo esse caso. Dessa maneira,
maneira, eu republico aqui, inclusive, as falas da Luísa Mel, porque é preciso dar destaque a esse caso para que alguma coisa seja investigada. E é preciso também dar destaque a esse caso para ver se os governos fazem alguma coisa, para ver se esses governos param de ficar enfiando dinheiro em ONG de resgate de gato e cachorro que não resolve problema. As ONGs que resolvem problema são aquelas das senhorinhas que tiram do próprio bolso, e essas são esquecidas e estão abarrotadas de bichinho lá e que os governos não estão nem aí para isso. A gente pode ver os comentários aqui. Quando dois rivais se juntam para um bem maior é porque a parada tá séria. Eles são ricos, não vai dar em nada. Eu vivi pro Henrique reagir a Luísa Mel concordando. A juíza teria arquivado o caso se não tivesse dado toda essa repercussão. Na maioria dos estados dos Estados Unidos, menores são julgados como adultos de acordo com a gravidade do crime. Precisamos adaptar nossas leis nesse sentido. Outra notícia que se tem é que pelo menos 2 desses adolescentes estão agora nos Estados Unidos, o que fez com que as pessoas se mobilizassem marcando o próprio presidente de lá, o Donald Trump, pedindo para expulsar os brasileiros de lá. Tem até gringo falando sobre esse caso. E vocês achando que não vai dar em nada. Até os grandão americano começando a engajar no caso do cachorrinho orelha. Militância pet é complicado. Ou aqui foi um elogio no caso. Os caras não desistem. Temos bastante a aprender com eles. E tá aqui um vídeo do gringo. Tá legendado, deixa eu tirar o zoom aqui. I promised my Brazilian supporters that I would speak on this matter, especially since I live in Florida and I have dogs myself. So there is a major case in Brazil right now, and sadly it has reached where I live in the state of Florida. In the town of Praia Brava, Brazil, lived a beautiful dog named Orella. After 10 years of being the community dog, who was loved by all of the residents and tourists, his life was cut. Bom, ele basicamente repete a história que você já sabe. Eu não vou te fazer ouvir tudo isso novamente. Nem é algo legal de ficar se ouvindo constantemente. Por causa do medo da impunidade, a população de Praia Brava resolveu fazer uma caminhada pedindo justiça pelo que aconteceu com o doguinho. Eu vi alguns comentários zoando essa movimentação, dizendo que eles estão um pouco empolgados, que parecem que não querem justiça de verdade. O que acontece, suponho eu, é que tá todo mundo muito abalado com a notícia, então ninguém tem energia pra realmente sair gritando por aí depois de algo desse nível ter acontecido. Bom, a Luísa Mel com certeza apareceria em um tema desses, né? Gente, como vocês viram, eu vim para Florianópolis acompanhar de perto as investigações desse caso que parou o Brasil, desse caso tão cruel do assassinato do cão orelha. E aqui a Marjorie, que é delegada da Delegacia Especial de Animais, que tem aqui em Florianópolis, que está acompanhando o caso desde o começo de perto, né, Marjorie? Ela vai esclarecer, porque tem muita fake news na internet, a gente fica meio perdido com tanta notícia, então vou tentar aqui que as coisas oficiais ela vai falar pra gente. Então, assim, esse fato do orelha aconteceu quando? Qual foi a data? Então, esse fato foi diante de uma série de acontecimentos envolvendo ali atos infracionais supostamente praticados por adolescentes. Então, você viu supostamente, né? Infelizmente é necessário nesses casos mesmo. A situação da orelha, ela foi numa madrugada entre o dia 3 e o dia 4 ali, que é a nossa janela de tempo que a gente está analisando na investigação para saber o momento exato. E a morte dele foi alguns dias depois. Ele chegou a ser levado para o atendimento médico veterinário, né? E aí ele veio a óbito no dia 5 de janeiro. O Rodrigo Manga, conhecido como prefeito de Sorocaba, né, também falou a respeito disso. Fizemos uma homenagem para o cão orelha aqui em Sorocaba, está exposto aqui na rua 7 de setembro, 903, em frente ao Partido Republicanos. Velho, malditos pianinhos de fundo. Se você é contra o que esses malditos fizeram com esse cão e contra qualquer violência contra os animais, venha até aqui no nosso painel, escreva o seu nome. Se você é de uma região muito distante, escreva aí nos comentários. Eu assino. Se possível, quando você vier aqui para Sorocaba, traga um pouquinho de ração que nós vamos distribuir entre os abrigos e as pessoas que são cuidadores de animais. Compartilhe esse vídeo. Sobrevivente, o que vai acontecer com esses adolescentes, cara? Eles vão pra cadeia? Como é que vai ser? O que de fato vai acontecer?
Bom, os 4 adolescentes envolvidos não podem ser julgados como adultos de acordo com a lei brasileira. Todos são menores de 18 anos, então todos estão sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Isso significa que eles podem ser punidos, claro, mas que eles não vão para uma prisão comum. Só que eles podem receber medidas socioeducativas. Na maioria das vezes, cara, é só o pagamento de uma cesta básica. De uma cesta básica não, né? De um conjunto de cestas básicas, ou serviços comunitários, ou doação para instituições animais, ou alguma coisa do tipo. Para uma família rica, isso daqui não vale de nada, cara. Isso aqui é besteira, é muito fácil de resolver para eles. A medida mais dura prevista no ECA é a internação em uma unidade socioeducativa. Nessa situação, o adolescente fica afastado da convivência normal com a família e a sociedade, e essa internação pode durar até 3 anos, com avaliações a cada 6 meses, e nunca passa dos 21 anos de idade. No caso do Orelha, a polícia já pediu a internação provisória dos adolescentes por até 45 dias, enquanto tudo ainda está sendo investigado. Só que a gente está falando de adolescentes ricos, com famílias influentes e com muita chance de se livrar disso tudo. Tem gente apelando inclusive para a justiça espiritual. Todas as bruxas macumbeiras demandando os assassinos do cachorro Orelha. Vão pagar sim. Dá pra gente ver aqui o trabalho feito, né, pela suposta bruxa aqui. A gente vê 2 velas pretas, uma amarrada com vários fios e com grampos inseridos nela. E esse é um movimento de várias bruxas, digamos assim, com várias pessoas que mexem com questões espirituais. A gente pode ver aqui, eu tô amando ver o povo da macumba, bruxaria e magia se unindo por justiça pelo cãozinho Orelha. O que esses meninos que o mataram estão recebendo de demanda, bicho, nem todo o dinheiro do mundo salva. Mas a certeza, claro, de impunidade é praticamente certa. Tinha gente mandando fotos e vídeos dos adolescentes, né, que supostamente fizeram isso, para membros do PCC e do CV, na esperança de que eles fizessem o que você tá imaginando. Cadê o PCC e o Comando Vermelho para tomar providências, já que a justiça não resolve nada? Tem quem queira, inclusive, fazer justiça com as próprias mãos. Olha só o primeiro comentário desse vídeo, a gente tá vendo aqui, do Orelha se encontrando com Jesus. Claro, um vídeo de IA, mas a ideia era, tipo, sei lá, de alguma forma mostrar que ele tá bem depois de tudo isso. Bom, e o primeiro comentário aqui, agora é o nosso papel mandar os 4 pro abraço do capeta. Tem muita gente, a gente vê aqui, ó, 28 mil likes, 82 respostas. No Twitter, cara, eu tive que mergulhar no Twitter pra poder ver informações sobre esse caso. E tem muita gente que quer se livrar desses moleques, muita gente. Bom, muita coisa ainda pode acontecer sobre esse caso, né? Inclusive nada. Eu não sei das suas crenças pessoais, mas eu fico feliz de pelo menos o Orelha ter parado de sofrer. Uma pena ele ter ido dessa forma, eu gostaria de acreditar que existe um céu pra ele ou coisa parecida. Bom, eu espero que as famílias dos monstros que fizeram isso sejam devidamente punidas. Mas eu já vivi tempo demais no Brasil pra ter perdido as esperanças. Bom, eu nem sei se faz sentido eu te pedir pra compartilhar esse vídeo, porque é mais triste do que deveria ser, mas é uma forma de manter esse assunto no hype e talvez conseguir justiça pelo doguinho. Então, por favor, manda isso pro seu amigo ou pra sua amiga. Esse vídeo só pôde ser produzido graças à galera que paga o meu salário. Eu sou muito grato a cada um deles. Eu quero agradecer ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gram, ao Zane, agradecer também ao Polo, ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, agradecer ao Rússio, ao Zanatas, ao Eduardo, agradecer também ao Grove Lake, ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, agradecer aqui também ao Marcos Vinícius e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos. Atualmente a gente está no curso de finanças. Se você não pode ou não quer se tornar um membro, não tem problema. Seu comentário, sua curtida, seu engajamento já me ajuda muito. Eu sou muito grato a você por tudo isso. E quero te pedir para você não comprometer sua renda comigo e também para assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui no meio da tela. E foi mal, tá? Pelo vídeo de hoje, assim, eu sei que o tema é importante, foi importante eu ter feito, mas foi mal pelo meu desempenho como comunicador aqui. Definitivamente eu cheguei no meu limite aqui de assunto e... sei lá, cara, espero que de alguma forma eu tenha ajudado esse caso a ter ganhado mais notoriedade. Mas é isso, um forte abraço e espero que fique tudo bem com você.